Você está sentindo o seu envelhecimento? Como você sente esse envelhecimento? Como eu disse em outro vídeo, eu já nasci velha. Mas por que eu me sinto assim? Quero ter uma conversa com você mais introspectiva sobre o fato de se sentir envelhecendo, de se sentir velha, de se sentir idosa. Não importa qual é a nomenclatura, estamos envelhecendo. Eu falo que eu já nasci velha porque eu sempre estou à frente do meu tempo e gosto de estar com pessoas mais velhas do que eu. Parece que eu me encaixo melhor, parece que eu consigo desenvolver uma conversa melhor, uma conversa de crescimento, porque eu estou sempre curiosa sobre a próxima etapa. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei te dizer. Eu sei que eu sou assim. Eu pensei que é o fato de quando eu começasse a envelhecer, quando eu tinha 18, 19, 20 anos, as pessoas que me interessavam para conversar eram as pessoas que tinham minha idade, próximo aos 50 anos, 60 anos, e eu achava que quando eu chegasse nessa idade, eu iria nivelar, né? Não, mas agora eu estou interessada nos 70, nos 80, nos 90, como é estar lá. E isso me faz estar à frente do meu tempo, ou não, ou pensar de como eu posso estar lá e bem. Se você, eu tenho aqui que eu sempre falo nos vídeos que eu tenho 50 anos ou próximo de 50 anos, eu já estou vivendo os 50 anos, tendo 47. Eu completo 48 anos este ano. Então ainda não tenho 50, mas vivo como se tivesse. Se você é da década de 70, como eu, você também, como eu, é de uma geração que as regras do jogo estão mudando enquanto a gente joga. Eu costumo dizer que quando a gente era criança, a gente deixava a coxa, o peito do frango, ou seja, as melhores partes do frango, para o adulto, com a expectativa de quando eu me tornasse adulta, eu iria comer a melhor parte do frango. Mas quando eu me tornei adulta, inverteu. A melhor parte do frango não são mais para os adultos. A melhor parte do frango é para as crianças. E eu sinto isso em muitas coisas dentro da vida de ter nascido na década de 70 e estar próximo aos 50 anos agora. Então, sempre as regras do jogo estão mudando. A pessoa hoje que está nos 80, 90 anos, ela não sabia que ia viver. Ela chegou, opa, estou aqui, 80, 90 anos, mas ela não se preparou. E assim como nós nunca podemos escolher a melhor parte do frango, isso, claro, usando como metáfora para outras coisas, nós também somos uma geração privilegiada, por mais que a gente sinta que para nós mudou. Mas também para nós mudou a possibilidade de a gente saber que vai chegar aos 80 anos e vai chegar aos 90 anos, e isso começou a me questionar. Tá, eu vou chegar aos 80, eu vou chegar aos 90? Como? De que forma? Porque sempre que a gente olha para o envelhecimento, eu vou falar por mim, eu não sei como é para você, comenta aqui. A gente olha para o envelhecimento com uma visão retrô, né? Como uma coisa ruim, como uma coisa que só vai trazer doença, que vai trazer dependência, que vamos perder a autonomia. Mas eu enxergo isso hoje, que pelas escolhas que eu estou fazendo agora, aos 47 anos, próximo aos 50 anos, vai me deixar mais tranquila para fazer essa jornada dos 70 mais, né? Porque a gente não sabe em qual momento a nossa senha será gritada. De repente, eu estou fazendo aqui, fazendo escolhas de alimentação, de ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, tanto fisicamente como emocionalmente, mas a gente não sabe em que momento vai ser gritada a nossa senha. E aí as pessoas me questionam sobre isso. Ah, você está fazendo isso, está fazendo essas escolhas, olham com um olhar de julgamento, olham com um olhar de crítica, muitas vezes também olhares de admiração, mas eu sinto também esses olhares de crítica quando eu abro mão de comer um doce, quando eu abro mão de fazer aquela refeição, porque eu entendo que eu não preciso fazer aquela refeição porque eu já estou nutrida o suficiente, e se eu comer ali é pela vontade, pelo desejo. Entre escolhas, entre sim e não, prezando ter um envelhecimento melhor, ter um envelhecimento com o mínimo de dependência possível, e quanto mais eu puder passar isso para frente, melhor. E foi com essa intenção que o canal aqui mudou um pouco de direção, porque ele começou como mulher que assume o cabelo grisalho, que faz parte do envelhecimento, mas hoje eu sinto vontade de conversar sobre mais coisas com você, porque como eu falava já nos vídeos, a gente é muito mais do que um cabelo, a gente é muito mais do que um cabelo grisalho, e por isso que naturalmente os vídeos estão indo nessa direção. É um bate-papo aqui com você sobre como você está encarando esse envelhecimento. Você está negando, não quer falar sobre isso, você não entendo, estou envelhecendo e deixa a vida me levar, né? Não se preparando para essa jornada e fazendo as escolhas mais fáceis agora
e que eu entendo que depois fica mais difícil, ou fazendo escolhas mais difíceis agora para se tornar mais fácil depois? Porque quando me faz esse questionamento sobre as escolhas que eu estou fazendo, a pessoa diz assim, mas você não sabe se vai chegar lá, você não tem certeza de qual será a sua data, de qual será o seu vencimento. Realmente, eu não tenho nenhuma certeza. Mas nesse momento, eu tenho certeza que fazer essas escolhas, eu estou fazendo o meu melhor para que eu chegue lá. Sem certeza nenhuma. Porque a vida é assim. A gente não tem certeza de nada referente às escolhas que a gente faz. Lembra lá quando a gente tem 20 e poucos anos, escolhendo a faculdade, escolhendo a universidade, qual carreira vai fazer, qual certeza a gente tinha? Nenhuma. Iria dar certo? Não iria dar certo? Casar, não casar, ter filhos, não ter filhos? Só depois que a gente passa essa jornada é que a gente vai saber se deu certo, se não deu certo. Então eu vejo o envelhecimento também dessa forma. As escolhas que eu estou fazendo agora é para que se eu chegar lá, eu chegue bem. Sem certeza nenhuma que eu irei chegar. E para você, como é que tá sendo? Eu comecei esse vídeo aqui falando que eu sempre me senti velha, ou me senti mais velha. Eu comecei a atuar como professora aos 27 anos de idade e já desde isso já estou acostumada a ser chamada de senhora. E além disso, quando eu era adolescente, 15, 16, 17, 18 anos, sempre me deram mais idade do que eu realmente tinha. Claro que tem uma questão aí de autoestima, uma questão estética, mas também tem uma questão de mentalidade e hoje eu vejo isso com bons olhos. Mas na época eu me questionava. Só depois que eu passei dos 35, 37, que começaram a dar uma idade próxima ao que eu tenho. E isso não mudou agora. Mais ou menos a pessoa joga perto da idade que eu tenho. Apesar de eu nunca fazer essa pergunta, né? Porque é uma pergunta infame. Quantos anos você me dá? Eu já tenho 47. Se a pessoa me der mais 47, já deu aí 94. Então eu não faço essa pergunta. Até porque para mim ela não faz o menor sentido. Eu não quero parecer mais nova para outra pessoa. Ela não conecta comigo, sabe? Eu preciso estar me sentindo bem. Mas, recentemente, começou a acontecer uma situação aonde não é o meu olhar, não é eu olhando para mim mesma e me sentindo mais velha. É as outras pessoas começando a me ver mais velha. É as outras pessoas olhando para mim e me colocando no lugar de velha, com perguntas simples que aconteceu recentemente. Eu fiz uma viagem para o Beto Carreiro para levar a minha sobrinha, que também é minha afilhada, e eu peguei uma casa no Airbnb e, diferente dos outros Airbnb que eu peguei, a dona, o dono, o casal, estava ao lado. Então, quando eu cheguei, veio a pessoa me passar as informações. E a pergunta é sua neta? Porque a minha sobrinha ela tem 8 anos de idade. Então, são perguntas assim, eu não vou lembrar de outras perguntas, mas perguntas que me faz, ou até o olhar de quando você olha para um rapaz mais jovem e ele já te coloca, pelo menos na cidade onde eu moro, ele já te coloca com o olhar na sua idade, tipo, né? Já não cabe mais aqui. E eu não sei se acontece com você, que por muito tempo, por muitos momentos do dia, essa consciência de estar com 47 anos ou com 50 anos, ela não é uma consciência de 24 horas. Eu acho que é de minutos ou de segundos essa consciência de estar completando 50 anos, ou de estar próximo a completar 50 anos. Então você esquece. E quando você esquece, você se vê com a idade que você se sente, com a idade que você vive interiormente. Então, em várias situações sociais, a pessoa te faz lembrar, além do espelho, é claro, te faz lembrar que você é uma mulher quase cinquentenária. Gente, quase meio século. Então, se você for pensar sobre isso, é muito tempo, né? E conviver agora com esse olhar, que não é só eu que externo, o meu olhar para fora de me sentir uma pessoa mais velha, você vê como é que é contraditório, né? Você se sente uma pessoa mais velha, ou se conecta com o mais velho, mas ao mesmo tempo tem uma criança ali dentro de você, tem uma mocinha, tem uma jovem adulta, que ela tá ali, que ela tá vigente e que ela te traz vitalidade. E a gente sente ela com muita força. Você sente? Porque eu sinto. E essa contradição do que você está sentindo dentro de você e com o olhar do que o outro te coloca, me faz questionar sobre algumas coisas sobre o envelhecimento. Não perdendo a esperança, não me colocando num lugar, eu sou velhinha, já não posso isso, não posso aquilo, mas que te faz refletir sobre. Fez sentido para você? E agora eu vou falar um pouquinho
sobre medos, porque sim, estar perdendo a juventude, não sei se a gente pode falar dessa forma, que a gente está perdendo a juventude, mas o fato de estar envelhecendo, por mais que a gente seja otimista e que a gente esteja fazendo escolhas para fazer uma boa viagem, para que chegue bem lá, a gente sente medo. Eu sinto medo. E esses medos estão ligados a algumas coisas, eu vou citar alguns, claro que tem muito mais, mas alguns desses medos que eu sinto. O primeiro, perder a saúde física. Porque quando a gente fala em perder a saúde física, fora o fato de estar convivendo com a dor, porque o envelhecer te torna a dor mais próxima, mais ligada, mais entranhada dentro do seu viver. Então, quando eu falo em saúde física, além de pensar no sentimento da dor, né, porque pode estar ligado com a dificuldade de andar, com a dor no joelho, já senti os joelhos, coisas que eu não sentia. Que já começou aqui na senhora, aqui na jovem senhora. O cotovelo, eu desenvolvi o cotovelo do tenista pelo fato de ser professora e escrever muito no quadro. Então, o movimento que você vai com o braço, recua para ir com o outro braço, para não sentir aquela dor que você vai sentir ao fazer aquele movimento. Então, sim, eu tenho medo de conviver com a dor mais intensa do que eu já vivo. Eu já conversei com você em outro vídeo falando sobre meu convívio com a dor desde que eu nasci. Mas essa dor é tão naturalizada em mim que é só quando eu tomo consciência dela ou quando ela está muito mais forte, quando está em momentos de pico, é que eu sinto. E agora, conforme eu estou envelhecendo, eu estou sentindo outras dores além dessas, tá somando as dores. E como é? Vai indo e vai aumentando e vai tendo sempre mais dor. Terá alívio? Não terá alívio? Porque eu sei que é uma perspectiva de como você olha a vida na questão até mesmo da dor, porque eu encontro pessoas idosas, como eu falei, sou curiosa, então vou conversar com eles, como é, como não é. Muitos têm consciência, outros nem se deram conta ainda, mas é muito bom, porque às vezes essa pessoa, não sei como é que tem como medir, mas elas estão sentindo a mesma coisa, ou clinicamente estão diagnosticadas com os mesmos problemas, e uma é um peso, é uma carga, e para outra é uma leveza. Então, como que chega nessa leveza? É uma preocupação que eu tenho. Então, o medo de perder a saúde física e como vai ser. A outra preocupação que eu tenho, outro medo que eu tenho, é sobre a saúde mental. Como nos tempos de hoje, onde a depressão, a ansiedade, síndromes, ou burnout, tem afetado tantas pessoas e pessoas próximas a mim. E como que eu posso me manter mais saudável emocionalmente? E daí vem, se estar saudável emocionalmente, vai estar ligado com a sua mente. Mas além disso, me perder de mim, porque entre duas pessoas de 80 anos, uma terá demência. E a gente sempre quer estar do lado da que não tem a demência, né? Porque eu entendo como uma doença neurológica, como você se perder de você no final. A gente, como mulher, passa por tantos processos para chegar onde a gente chegou, para se ver como a gente se vê, que isso é uma coisa que eu agradeço muito ao envelhecimento, porque o envelhecimento, para mim, ele me trouxe segurança de quem eu sou. E eu tenho medo de me perder de mim, de lá no final eu não saber quem eu sou e as pessoas queridas, as pessoas amadas, os amigos, filho, eu não quero esquecer deles. Então esse é um receio, é um medo que eu tenho. Interligado com essas duas coisas, que é a saúde física e a saúde mental, está ligado também com a independência, porque desde que nascemos, desde que nos conhecemos, nós brigamos, nós lutamos para conquistar a nossa autonomia e a nossa independência. E quando a gente olha para o envelhecimento prolongado, é meio que certo que você vai perder essa autonomia e que você vai perder essa independência. Então também é um receio que eu tenho. Como vai ser? Eu vou ter alguém para que possa cuidar de mim? Porque se a gente for olhar as estatísticas hoje, já não tem cuidadores o suficiente. E nós estamos em um país que está envelhecendo. Dentro dos próximos 7 anos, a pirâmide já vai começar a inverter. Isso já não terá invertido. Então, 7 anos, se eu pensar, é pouco. Eu tô ali, eu que tô fazendo parte dessa inversão, é eu que tô fazendo parte desse envelhecimento. Cada vez mais, nós estamos tendo menos filhos. As famílias estão menores. Geração que tá vindo, não tem meninas já falando que não tem a intenção de ter filhos. Não que isso seja uma garantia, porque hoje a gente vê famílias com 6, 7, 4, 3 filhos e quando dá sorte, um cuida, né? Então, não é uma garantia. Então, eu preciso me manter ativa, com independência, com autonomia, para que eu possa cuidar de mim mesma. Então essa é a minha principal preocupação. Se eu não terei, ou se terá poucos profissionais, ou eu acredito que o Brasil vá se adaptando, mas ainda vai ficar aquém do que é necessário. Então que eu possa cuidar de mim mesma o maior tempo possível. Por isso que eu faço as escolhas que eu faço. E é lógico, eu sou mulher. A mulher tem vaidade. Então
que o homem não tenha, mas faz mais sentido no rol feminino. Então, quando você faz atividade física regularmente, quando você cuida da sua alimentação, a primeira consequência, a gente não pode negar, é você se sentir bem. Eu tenho um ditado que eu costumo falar assim: chega uma certa idade, ou você come o que você quer, ou você veste o que você quer. E eu, por questão de saúde, ligado à estética, eu escolho vestir o que eu quero. E, consequentemente, eu vou numa direção de saúde. Ou não, né? Tô falando aqui por mim, porque às vezes as pessoas, para vestir o que querem, fazem escolhas que nem sempre são saudáveis. Mas como eu quero vestir o que eu quero por muito tempo, eu preciso ter saúde para isso, então eu faço escolhas mais possível dentro de ser uma pessoa saudável. Por que eu tô falando isso? Porque eu como doce. E eu sei que não faz bem. Mas um docinho não faz mal. Faz. Mas eu ainda não consegui me libertar desse aconchego, desse abraço forte de um amigo que você gosta muito. O doce me faz isso, então eu não consigo abandonar essa sensação ainda, né? Vai que um pouquinho mais pra frente eu consigo. Mas o doce me traz isso. O doce me traz o aconchego do lar. O doce me traz o aconchego de um abraço. O doce me traz o aconchego de uma amizade. Então tá mais difícil pra mim abrir mão disso. Mas dentro do possível, dentro das coisas do qual eu fui ensinada e que hoje não faz bem, não é saudável, eu estou abrindo mão pouco a pouco para que eu possa alcançar o meu objetivo, que é ter autonomia e independência no final. E vou falar aqui agora também que é um medo que poucas pessoas falam sobre o envelhecimento, que é a autonomia, ou vamos falar aqui de liberdade financeira. Porque, como eu falei lá no início, nós estamos vivendo um tempo, nós aqui na década de 70, 80, que as regras do jogo estão mudando enquanto eu jogo. E quando a gente fala em finanças, lá atrás, quando eu comecei a fazer minha graduação, era uma certeza. Você tem uma profissão, você começa a trabalhar, você vai trabalhar por um certo período e você vai se aposentar. Então essa era uma certeza absoluta. E quando eu entrei um concurso público aos 27 anos de idade, era uma certeza. 25 anos em sala de aula eu iria me aposentar. Isso aqui não. Essas regras já mudaram pela terceira vez. A última foi em 2019. E conforme a expectativa que está sendo jogada para mim, eu vou ter que morrer trabalhando. Eu preciso pensar em não morrer trabalhando e garantir uma fonte de renda diferente da aposentadoria. Que a aposentadoria seja apenas um complemento. Eu tenho medo de pensar sobre isso porque, como eu falei lá atrás, era uma certeza. E hoje, pra mim, já não é uma certeza mais. Por quê? Porque quanto mais perto eu chego, e a regra muda novamente, é como se eu estivesse esperando as regras mudarem. E por isso que eu comecei a estudar educação financeira, para que eu pudesse fazer escolhas melhores para o dinheiro que eu estou, para a receita que eu tenho, para que eu possa gerir a minha vida no presente, mas também pensando em gerir a minha vida no envelhecimento. Porque sim, quando envelhecemos, nós precisamos de dinheiro, né? Seja para cuidar de si mesma, ou seja para pagar para alguém cuidar de você. Então, pensar não é só você pensar em chegar bem, estar saudável, ter autonomia e ter independência. É como você vai chegar financeiramente. Como você está se preparando financeiramente para o seu envelhecimento? Porque a geração de agora já está sendo preparada. Nós estamos recebendo essa informação agora. E o que você está fazendo com essa informação? Porque é a pergunta que eu me faço também. O que eu estou fazendo com essa informação para que eu possa garantir financeiramente a minha velhice? E mais um assunto tabu: a morte. Porque a única certeza de tudo isso que eu falei aqui pra você até agora é da morte. E como eu encaro, eu também tenho medo, não sei como vai ser, mas dentro das minhas possibilidades, eu já estou alertando as pessoas que são próximas a mim e pagando o meu próprio funeral, né? A minha cremação, porque eu quero ser cremada, isso meu filho já sabe. E no momento que eu não puder, sei lá, o que antecede aí a morte, né? A gente não sabe se vai ser uma causa natural do próprio envelhecimento ou uma fatalidade, e eu não puder mais tomar decisões, quais as decisões que eu quero? Eu quero ser mantido em aparelhos? Eu quero ficar refém de um hospital? Eu quero... Como que você quer? Você está deixando claro para a sua família como que você quer que conduza? Ou esse assunto é um tabu, como o dinheiro, como o envelhecimento? Eu preciso negar. Então, são questionamentos que eu também me faço. E dentro do possível, eu já vou fazendo escolhas, e cada consciência que eu tomo sobre isso, sobre este momento, eu já comunico. Eu quero assim,
Eu não quero ficar ligada a aparelhos. Ó, se for para prolongar, para ficar assim, não precisa. Deixa que meu corpo se despeça. Deixe ele levar até onde ele consiga ir sozinho, sem ajuda. Engraçado, né? Estamos conversando aqui sobre cuidar de si mesmo. E agora eu estou falando, eu não quero ajuda no final. Ajuda do hospital, ajuda dos aparelhos, ajuda que eu vou me tornar refém, e que as pessoas se mantêm, quem está tomando as decisões, e às vezes, muitas vezes, por egoísmo, porque não consegue se despedir, que não consegue se desapegar. É um ciclo, né? Nós nascemos, somos bebês, crianças, adolescentes, velhos, e depois do velho é a morte. E precisamos falar sobre ela. Precisamos preparar os nossos familiares sobre como eu vou querer lá no final, porque pode ser que eu não tenha consciência para tomar as decisões. E as pessoas mais próximas de você precisam saber o que você quer. É uma ironia, né? Pode ser que eu mude de ideia lá no final, mas, né? Vamos aqui já avisando como que eu espero que seja lá no final, quando eu não puder mais tomar nenhuma decisão. Eles vão colocar em prática, já é outras possibilidades. Hoje, Lu, o que você mais está sentindo ao envelhecer? Por incrível que pareça. Eu queria até que você comentasse aqui comigo. A gravidade. Eu me sinto mais pesada. Não que eu deixei de fazer as coisas que eu já fazia. Eu continuo fazendo, eu continuo me movimentando, eu continuo fazendo atividades, mas eu me sinto a gravidade me puxando para baixo. Maior dificuldade de sair do carro, maior dificuldade de levantar do sofá, dificuldade para colocar em movimento. Depois que você coloca em movimento, a engrenagem ela meio que vai automaticamente, mas eu sinto até como se meu rosto puxasse para baixo. Foi muito engraçado porque dentro do treino de academia que foi passado há uns, 4 meses atrás, tinha pular corda. E eu peguei aquela corda e coloquei aqui. A sensação que eu tive, meu Deus, será que eu sei ainda pular corda? Mas é que eu sentia o meu pé pregado no chão e eu teria que pular. Então, não foi tão simples como você é criança que simplesmente você pula a corda. E eu deixei, olha que engraçado, eu deixei a corda no chão, eu peguei a corda, falei, vou pular. Velhinha, fazer o quê? Vou ao banheiro primeiro. Foi ao banheiro. Voltei, quando eu voltei tinha 2, mais ou menos regulando comigo de idade, segurando a corda que eu tinha deixado no chão e também com aquela expectativa, será que eu ainda consigo pular? Será que eu ainda sei pular corda? Olha que coisa, tipo, uma coisa que é tão simples, mas eu sinto o meu corpo sendo preso ao chão, ele sendo mais pesado, ele sendo mais difícil de ser colocado em movimento. Você sente isso? Porque eu estou sentindo. E isso não tem a ver com o movimento, isso não tem a ver com o seu peso corporal. Tem a ver com o fato de estar envelhecendo. Porque eu pergunto o peso pulga que eu falo, né? Uma pessoa bem magrinha e que regula comigo de idade, que sente a mesma coisa, assim como uma pessoa que está fora dos padrões, que está obesa, e que também sente a mesma coisa. Você sente a mesma coisa? Já se deu conta que a gravidade está te puxando para baixo? Aí que me fez sentido a leveza da juventude. Por que é leve? Né? Essa consciência da gravidade. Parece que quando você é jovem, a gravidade te afeta menos. É o que eu estou sentindo no momento. Se eu puder dar um único conselho, ele é o meu combustível para fazer as escolhas que eu faço todos os dias. Cuidar da minha alimentação, fazer atividade física de forma sistemática. De todos esses medos que eu falei para você até agora, a receita que está sendo dada até agora é ter uma vida equilibrada e ter atividade física de forma sistemática. O medo de perder a saúde física, a saúde mental, a independência, a autonomia, tudo está ligado em você ser ativo, em você ser ativa de colocar o seu corpo em movimento. Coloque o seu corpo em movimento. Vá com medo mesmo, vá sem vontade mesmo, vá com raiva mesmo. Porque muitas vezes eu entro na academia com raiva. Eu sempre fui do movimento, eu sempre gostei de esportes, mas eu gosto de esportes. E agora eu vejo que é uma necessidade, eu preciso fazer musculação. Então eu vou, muitas vezes, com ódio. Entro lá e falo, tenho que fazer isso aqui porque eu já me vejo lá na frente, eu quero carregar as minhas sacolas. Eu quero ter independência e autonomia. Vai envelhecer melhor aquela pessoa que tiver uma boa autogestão da sua saúde. Seremos cada vez mais idosos e menos pessoas para nos cuidar. Eu preciso, de forma sistemática, ter uma autogestão da minha saúde. O que isso significa? Eu cuidar de mim.
E eu não estou dizendo que essas escolhas são fáceis, mas eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso fazer atividade física, eu preciso beber água, eu preciso fazer exames recorrentemente para ver como estão os meus índices. Eu preciso cuidar, eu preciso gerir os autocuidados com a minha vida agora para que eu possa ter uma bela jornada depois. Vai viver bem a velhice quem tiver condição de cuidar de si mesma. E é por isso que eu acredito em escolhas preventivas, em planejamento do seu processo de envelhecimento, para que cada uma possa cuidar de si mesma na velhice. Então, quer envelhecer bem? Trate de se programar para envelhecer bem e cuidar de si mesma. Combinado? Até o próximo vídeo.